vida, vagas procelosas são. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já Graças fez. a Pai, meu irmão, minha irmã. Que bênção podermos nos reunir mais uma vez no nome do Senhor. Esse cântico que se viu aí de prelúdio nos desafia a contar as nossas bênçãos. Quantas bênçãos recebidas das divinas mãos do Senhor. Vamos continuar agradecendo, vamos continuar engrandecendo ao Senhor e reconhecendo as bênçãos que vêm das mãos dele. Vamos continuar contando as bênçãos do Senhor. Quero agradecer a acolhida de cada irmão, de cada irmã, agradecer a cada um e a cada uma que reservou esse tempo para estarmos juntos, ainda que virtualmente. Eu quero orar pela sua vida, orar pela sua família, apresentando diante do Senhor. Se una a mim em oração neste momento, coloque aí as suas necessidades diante do Senhor. Pai querido, te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos já no primeiro dia da semana. Te agradecemos pelo teu amor, ó Deus, que tem sido constante nas nossas vidas. Te agradecemos pelos livramentos. Te agradecemos, ó Deus, pelas curas que temos recebido do Senhor. Te agradecemos, meu Pai, por tantas bênçãos recebidas das tuas mãos. Eu te peço nesse momento, ó Deus, que o Senhor visite cada família e que o Senhor receba esse agradecimento que cada um dos teus filhos e filhas estão fazendo a ti nesta hora. Quero te agradecer também, ó Deus, por esse processo de recuperação do teu servo Manuel. E te pedimos, meu Pai, que ele possa se recuperar plenamente para que possamos continuar engrandecendo o teu nome e agradecendo pelas bênçãos recebidas das tuas mãos. Receba esse culto, ó Deus, como expressão do louvor e da nossa adoração, porque nós cremos que o Senhor é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o poder. Nós vamos louvar o Senhor e vamos louvar com esse entendimento de que Deus é Senhor das nossas vidas. O cântico que o nosso irmão Eduardo e a nossa irmã Edvaneide estão entoando e somos convidados a entoar juntamente com eles, nos diz que se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, continuará sendo Deus. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, independente do que Ele faça. Louvemos ao Senhor.
Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus em qualquer situação. Acredite, creia, descanse no Senhor. Confia, porque tudo é no tempo dele. O Senhor não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Confia no Senhor, descansa de todo o teu coração, que no tempo certo, na hora dele, conforme a vontade dele, o teu milagre vai chegar. Deus abençoe a tua vida, a vida da tua família. Um forte abraço. Fica na paz. Amém. Graças a Deus. Nós entendemos que se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuará sendo Deus. Porque o nosso louvor, a nossa adoração, ela já não é por algo que Ele vai fazer, mas é por sabermos quem Deus é. E já aprendemos com as Escrituras que Ele é o Criador, o sustentador de todas as coisas, e Ele é o Deus único e digno de ser louvado. Nós teremos um momento de louvor, e neste momento de louvor nos juntaremos a Eduardo e a Edvaneide para louvarmos ao Senhor. Antes desses dois cânticos, eu quero ler o Salmo de número 98, o versículo 1, e na versão que eu tenho nos diz:
Cantai um cântico novo ao Senhor, porque Ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. As nossas vitórias são frutos da ação do Senhor. São frutos da sua mão direita e do seu braço forte estendido em nosso auxílio. E o primeiro cântico nos fala que estamos seguros nos braços do Senhor. Cantemos com alegria, cantemos com devoção, cantemos com atitude de adoração ao Senhor. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda em teus braços é o meu descanso. 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 Caio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Diante de ti, em teu altar, trago as primícias pra te ofertar. Tudo que há em mim, quero consagrar. Pois tudo vem de ti, vem do teu altar. Toma minha vida, talentos e conquistas, sim, tudo entregarei a ti, meu Rei. Toma minha vida, talentos e conquistas, sim, tudo entregarei a ti, meu Rei. Toma minha vida, talentos e conquistas, sim, tudo entregarei a ti, meu Rei. Toma minha vida, talentos e conquistas, sim, tudo entregarei a ti, meu Rei. Glorificado seja Deus. Nós cremos que Ele está presente em cada família, está presente nos nossos lares. Essa deve ser a motivação correta para ofertarmos ao Senhor. Quando ofertarmos, devemos fazer isso nos colocando diante do Senhor, diante do altar do Senhor,
e toda oferta deve ser fruto da gratidão que temos pelas bênçãos recebidas do Senhor. Inclusive a oferta de missões, que você está sendo encorajado, que você está sendo encorajada a participar dessa campanha. Nós teremos um momento missionário, vamos ouvir as informações missionárias e cantar juntos o hino oficial desta campanha. Graça e paz, amados irmãos, vamos ler a palavra do nosso Deus, a divisa e o tema da nossa campanha. Se encontra no livro segundo escreveu João, capítulo 1, do 2 ao 4, que diz: E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Pela vida em Jesus eu coopero. Este é o tema da nossa campanha. E aí, amados irmãos, como vimos no decorrer dessa semana, no motivo de oração, todos eles falavam, enfatizavam a obra missionária. Como podemos cooperar? Principalmente na oração, na oferta, na contribuição. Amados, vemos aí muitos projetos e iremos divulgar mais ainda do que está acontecendo em nosso estado. Logo mais vamos ver o vídeo do pastor Humberto, ele é conhecido como pastor de Chechel, lá da cidade de Chechel, um pastor missionário do projeto de plantação de igreja, e vamos ver a obra maravilhosa que o Senhor está usando o pastor Humberto para a construção de mais um templo. Todos os irmãos envolvidos, uma bênção. Amados, nosso pastor também vem falando muito sobre a questão da oferta. Se você já falou com Deus em relação à sua oferta, à contribuição, mais do que nunca se faz necessário contribuirmos com oração e ação. E a ação é nossa oferta. A nossa oferta voluntária para que o Evangelho, para que a obra do Senhor se expanda mais e mais. Tem aqui, eu falei no início do vídeo, como simbolismo, temos aqui um cesto para colocarmos a nossa oferta. Foi disponibilizada aí a conta da nossa igreja, foi disponibilizado aí também os horários que você pode estar na igreja entregando a sua oferta. Eu não sei ainda qual o alvo, ou então já tem, irmã Paula, o alvo no meu coração. Mas aos olhos humanos fica difícil. Amados, quando a gente coloca diante do altar do Senhor, Ele nos honra. Seja de qualquer maneira for, você microempreendedor que vende alguma coisa, que produz alguma coisa, coloque no seu coração, essa semana ou durante esse mês, tantos por cento vai ser destinado à obra missionária. Nós temos muito a contribuir, temos maneiras, o Senhor vai revelar. O departamento infantil já está trabalhando, como sempre trabalhou, nessa questão dos cofrinhos missionários. E como as crianças se empolgam nesse desafio de estar lá, enchendo os cofrinhos, de depositar a sua oferta. Essa também pode ser a sugestão para você. Quer um exemplo? Aqui em casa minha filha usa esse potinho aqui de Nutella para colocar as moedinhas. Então você pode pensar num valor e todos os dias você colocar no seu coração. Todos os dias eu vou colocar dentro de um recipiente assim, dentro de uma lata, dentro até de um pote de refrigerante reutilizável aí, R$2 por dia, R$1 por dia durante um mês, amados irmãos, já é uma oferta de grande importância, de grande valia. Então pense aí a maneira como você pode contribuir para missões, mais do que nunca. Primeiramente, orando pelos missionários, orando pelos projetos e também ofertando. Falamos sempre que não depositamos o nosso dinheiro para a oferta de missões nacionais, mundiais e, nesse momento, estaduais, mas sim ofertamos. E a oferta ela deve ser feita com alegria, deve ser voluntária. Coloque esse desafio, esse propósito no teu coração. E vamos agora ver mais um testemunho de quantas grandes coisas tem feito o Senhor através de mim, através de você, através da nossa oferta, principalmente através do poder de Deus. Vamos ver um testemunho maravilhoso de mais uma igreja que está sendo construída através do poder do Espírito Santo, através de pessoas que estão cooperando para que haja vida em Jesus. Pela vida em Jesus eu coopero. Que assim o Senhor nos abençoe e fica lançado aí mais esse desafio no decorrer da semana
você vê como é que você pode ofertar para missões estaduais. Que assim o Senhor nos abençoe. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero. Olá, queridos irmãos batistas do nosso estado. Esse é o tema da campanha de missões estaduais 2020-2021. E a Igreja Batista em Chechel está cooperando. Os irmãos estão aqui cooperando com a construção de mais um templo da Igreja Batista aqui em Chechel. Graças a Deus e ao amor dos irmãos, ao amor de todos os batistas do nosso estado, também de um grupo de americanos, nós estamos construindo o 3º templo aqui em Chechel. 2 aqui em Chechel e um 3º lá em Campos Frios. Se Deus quiser, nós vamos construir mais um pouco. É só Deus permitir, é só Deus autorizar. Porque essa igreja está cooperando. Ali tem um grupo de irmãos, irmãs trabalhando. Aqui nós temos um outro grupo de irmãs trabalhando. É uma igreja que está completamente envolvida na obra missionária, no avanço da obra. Aqui estão os pedreiros, aqui em cima tem um pedreiro. E aqui tem irmãos, não somente da Igreja Batista, tem irmãos de outras denominações também, porque eu acredito que nós estamos acima de uma denominação. Nós somos o povo de Deus fazendo missões. Aqui está já o Ronaldo. Ronaldo, ali está o Ronaldo cuidando da parte da coberta já. Raíza, os irmãos conhecem Raíza, né? Raíza está ajudando aqui enquanto ela está nesse período de afastamento. Aqui tem outro pedreiro. Aqui está o eletricista, irmão Rufino. Nós louvamos a Deus pelo que Ele tem feito aqui em Chechel. Tenho certeza que esse tempo, quando estamos vivendo a nossa campanha de missões estaduais 2020-2021, com o tema Pela Vida em Jesus eu coopero, Deus vai fazer muitas coisas. Quando a pandemia começou, nós começamos a construção desse templo. É um templo compacto, mas ele não é só um templo compacto. Ele é um templo que atende todas as nossas necessidades. Ele tem 3 pisos. É pequeno, mas um pequeno que se tornou muito grande. Esse é o 2º piso, onde funcionará a cozinha, mais 2 salas. E aqui nós temos uma outra sala, no que a gente está chamando de porão. É uma sala pequena, está escuro, você talvez não vai conseguir identificar. Mas eu quero convidar você, meu querido irmão, minha irmã, pastor, promotor de missões. Eu quero convidar as 530 igrejas, mais de 200 congregações, para participarmos da campanha de missões estaduais 2020-2021. Pela vida em Jesus eu coopero. Se todos nós cooperarmos, nós vamos avançar muito mais. Quero pedir a sua oração, quero pedir que você continue participando da campanha de missões, com suas orações, suas ofertas, seu plano cooperativo, seu PAMI. Continue e venha a Chechel nos visitar. Deus abençoe. Pela vida em Jesus eu coopero. Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo.
céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior, a Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero com minha igreja e com missões. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Um versículo bíblico só pode ser entendido plenamente no contexto onde ele está inserido. Este capítulo 4 de Filipenses e o versículo 13, de forma específica, tem sido usado por muitos para justificar práticas que nem sequer é possível encontrar um respaldo bíblico. Em certa ocasião, ouvi uma pregação em que o pregador, após ler Filipenses 4, versículo 13, ele afirmou que se você crê em Cristo, você pode, a partir do versículo 13 que acabamos de ler, exigir o que você bem quiser. Porque no entendimento daquele pregador, Paulo estava nos dando a garantia de exigirmos, de determinarmos o que bem quisermos, porque Deus vai cumprir. Dizia o pregador que quando afirmamos posso todas as coisas naquele que me fortalece, estamos determinando e assumindo uma postura de fé diante de Deus. E ele deu 3 exemplos práticos do que nós podemos conseguir diante de Deus após a leitura de um texto desse. Ele disse que quem crer e determina pode ter uma casa, um carro do ano, pode ter muitos outros bens que desejar, simplesmente pelo fato de que o texto nos diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu já ouvi nas nossas igrejas pessoas usando esse versículo para dizer que pode conseguir algo. Pensa em algum objeto, alguma coisa que é fruto dos seus desejos, e então diz: eu vou conseguir porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porém, quando nós lemos o que o apóstolo Paulo está dizendo, nos deparamos com um ensinamento totalmente diferente. E é sobre isso que eu gostaria de colocar diante dos irmãos e irmãs nessa noite, com uma proposta reflexiva. Nós precisamos entender
o que Paulo está afirmando no capítulo 4 da carta que escreveu aos Filipenses e, especialmente, entender o que significa poder todas as coisas no Senhor. E eu quero colocar como um texto paralelo que serve de ensinamento para todos nós, porque, apesar de ser nenhuma outra carta, insere perfeitamente esse versículo 13 no contexto ao qual Paulo estava se referindo. Logicamente que depois eu voltarei para o capítulo 4, especialmente do versículo 10 ao 13. Mas no momento eu quero usar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, que nos ajuda a entender, dentro da perspectiva paulina, o que significa poder todas as coisas naquele que me fortalece. O capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios faz parte de um momento em que Paulo se posiciona e que apresenta a sua defesa ao apostolado. É um momento em que ele fala das críticas dos falsos irmãos que tinha na igreja de Coríntios. Ele fala da perseguição que sofreu dos falsos judeus. E então ele se posiciona apresentando-se diante dos judeus e dos cristãos como sendo ele mesmo um homem temente a Deus, um homem que crê na salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Paulo começa o capítulo de número 11 falando desses falsos apóstolos, falando dos mentirosos, dos falsos irmãos, dos caluniadores, e vai descrevendo a perseguição que ele enfrentou, né, entre aqueles que se apresentavam como pessoas comprometidas com Deus, e a partir do versículo 16 ele vai falando do seu sofrimento por causa do Evangelho. Quando Paulo chega no versículo de número 22, ele nos diz assim: são hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. Quando Paulo fala de maneira detalhada no versículo 22, ele está se dirigindo aos judeus e a muitos dos judeus, inclusive cristãos. E ele então se coloca diante deles mencionando 3 frases que à primeira olhada parece que tem o mesmo significado, mas na verdade ele está fazendo afirmações que têm sentidos distintos. Quando ele diz que é hebreu, ele está falando de uma questão étnica. Se eles são judeus, eu também. Se eles são hebreus, eu também sou. Essa é uma questão étnica. Mas quando ele diz assim, se são israelitas, eu também sou, é como se ele estivesse falando sobre a questão social e religiosa dos seus concidadãos. E ele então se apresenta dizendo que ele também é israelita. Ele também está envolvido naquela sociedade, está inserido ali naquela sociedade. Ele também tem os seus valores religiosos e sociais. E quando ele afirma assim, que é descendente de Abraão, ele está se colocando, como todo bom judeu, diante de uma ideia de que ele também tem parte da promessa. Ele também está inserido nas promessas de Deus, porque em Abraão seriam benditos todos aqueles que fossem descendentes de Abraão. Em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Nesse caso, o apóstolo Paulo pode ser inserido, porque ele acreditava que, por ser descendente de Abraão, ele também estava inserido nas promessas que todos os judeus gostariam de estar, sendo abençoados por Deus por meio da fé no crente Abraão. O versículo de número 23
Aí ele se direciona especialmente aos cristãos, porque ele diz assim: são ministros de Cristo? E a maioria das versões ele diz: falo como se estivesse fora de mim. A versão que eu tenho em mãos, ele diz: falo como se estivesse louco. E aí ele vai e finaliza o versículo apresentando a sua revolta em ter que se justificar a esses. Por isso que ele diz: eu falo como se estivesse louco, porque ele teve que defender o seu apostolado. E aí ele continua dizendo assim: muitos mais em trabalho, muito mais em prisões, muito mais em chicotadas sem medidas e em perigo de morte, por muitas vezes. Então, na defesa que Paulo faz do seu ministério, ele se coloca diante daqueles que estavam próximo a ele, defendendo a sua fé, defendendo a sua inserção na comunidade de fé e se apresentando como um cristão genuíno. Paulo era judeu, era descendente de Abraão, era israelita, era hebreu, mas era cristão. E como cristão, ele era extremamente comprometido com Cristo. Por isso que ele afirma: se eles passaram por alguma dificuldade, se eles sofreram alguma perseguição, alguma prisão, se eles tiveram trabalho pesado, ele diz: muito mais eu. Eu passei por mais coisas, eu trabalhei muito mais, eu participei de mais prisões, eu fui chicoteado muito mais vezes e eu estive em perigo de morte por muitas vezes. Como entender essas afirmações de Paulo? Ele diz que enfrentou tudo aquilo por causa dos falsos irmãos. E no versículo 24, ele diz claramente que recebeu 5 vezes dos judeus 39 chicotadas. Outras versões vai dizer assim, 40 menos uma. É que esse versículo pode ser traduzido literalmente por 40 vezes menos uma. 5 vezes 40 menos uma. 5 vezes 39, ele levou por 5 vezes 39 chibatadas. Ao todo, essas chibatadas chegou ao número de pelo menos 195 chibatadas. Por quê? Pelo compromisso que ele havia firmado com Jesus Cristo. Por estar firmado com Jesus, pelo amor de Jesus que lhe alcançou, pelo testemunho de Jesus que ele deu aos seus, ele foi chicoteado. Mas qual a base? Talvez alguém pergunte, né? Qual a base para que ele fosse chicoteado? É que os judeus entendiam que se alguém blasfemasse contra a palavra de Deus, ele poderia ser chicoteado. Então, quando Paulo fala dessas chicotadas que ele recebeu dos judeus, esses açoites que ele recebeu dos judeus, ele recebeu porque os judeus que estavam ali, judeus zelosos pela fé, não conseguiram entender a mensagem que ele pregou acerca de Jesus Cristo, entenderam que ele estava blasfemando, porque ele estava apresentando a mensagem de salvação que vem através de Jesus, e eles não conseguiram aceitar a mensagem que Paulo estava pregando, então decidiram chicotear o apóstolo Paulo. Deuteronômio, capítulo 25, de 1 ao 3, deixa bem detalhado como deveria ser. A pessoa poderia, sendo culpado, ele poderia receber 40 chibatadas, mas não poderia passar disso. Os intérpretes nos ensinam que os judeus, com medo de passar das 40 lapadas, todas as vezes que eles tinham que chicotear alguém, eles então contavam até 39. Quem ia bater contava até 39, imaginando assim, se por acaso errar na conta e passar uma lapada, aí chega ao número de 40,
sem nenhum problema. Por isso que Paulo recebeu aquelas lapadas contadas, só até 39. Bem, se foi contado de forma correta, ele recebeu pelo menos 195 lapadas. E foram lapadas de verdade, que deixaram marcas no seu corpo. Se por acaso quem estava batendo errou na conta, ele recebeu um pouquinho mais. Mas o desafio dos judeus era nunca passar das 40. Por isso, quando eles iam efetivar a punição, eles contavam até 39, porque o texto sagrado de Deuteronômio, capítulo 25, orientava que tinha que ser a um limite máximo de 40 lapadas. Continua a leitura de 2 Coríntios, capítulo 11, e agora o versículo de número 25. 3 vezes fui espancado com vara, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia em mar aberto. Na continuidade, Paulo apresenta de forma clara como ele padeceu por amor ao Evangelho. 3 vezes ele foi fustigado com uma vara. E nós sabemos dessa história quando lemos Atos, capítulo 16, versículos de 22 a 23, que fala o que ocorreu ali em Filipe. Inclusive, cometeram um erro muito grande, porque Paulo tinha dupla cidadania. Além de ser judeu, Paulo tinha uma cidadania como romano, e ele então não poderia ter sido fustigado com aquela vara. Paulo diz que uma vez ele foi apedrejado. O apedrejamento era aceitável como uma punição entre os judeus. Levítico, capítulo 24, versículo 14 ao 16, deixa bem claro que alguém que fosse condenado poderia ser arrastado para fora da cidade e ser apedrejado. Os judeus aqui usaram esta violência, eles ficaram revoltados com o apóstolo Paulo, também com a mensagem que o apóstolo Paulo pregava, levaram o apóstolo Paulo para fora da cidade e o apedrejaram. A multidão estava enfurecida e deixaram Paulo lá como se ele houvesse morrido. E nós encontramos essa história em Atos, capítulo 14, o versículo 19. A multidão ali em Listra ficou enfurecida com a mensagem pregada pelo apóstolo Paulo, o arrastaram para fora da cidade, o apedrejaram e o deixaram lá como se estivesse morto. Ele fala dos naufrágios que sofreu. Diz que 3 vezes ele sofreu naufrágio. Uma noite e um dia passou no mar aberto. Uma situação complicada que ele passou em uma das suas viagens. Na leitura de Atos, nós encontramos uma ocasião em que Paulo sofreu o naufrágio. Mas a descrição que ele faz, houveram outras 2 situações que não foram narradas em Atos dos Apóstolos. Então, ao invés de uma situação, Paulo passou por 3 dificuldades nas suas navegações. É bom entender que a base das viagens missionárias do apóstolo Paulo foram feitas a partir das navegações na sua época. Então, o movimento de Paulo foi muito mais um movimento aquático, em que ele foi andando de cidade em cidade, testemunhando da graça salvadora do nosso Deus. Então, além de ser apedrejado, além de sofrer naufrágio, além de ser chicoteado e fustigado com uma vara, Paulo passou por outras tribulações que ele mesmo descreve. Em sua jornada, ele diz que isso aconteceu por muitas vezes. O versículo de número 26, ele diz: muitas vezes passei perigo em viagem, perigo nos rios, perigo entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigo entre os gentios,
perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Tudo isso Paulo padeceu por amor ao Evangelho de Jesus Cristo, por amor ao que Cristo fez por ele na cruz. Ele assumiu esse compromisso de testemunhar dessa graça salvadora, com o propósito de que outros fossem alcançados pela mesma graça. E essas descrições de Paulo, então, elas são descrições detalhadas, em que ele vai falando das tribulações que ele enfrentou. O versículo de número 27, ele diz: em trabalho e cansaço muitas vezes, em noite sem dormir, com fome e com sede muitas vezes, sem comida, com frio e com falta de roupas. Enfrentou essas dificuldades todas durante o exercício do ministério. E nós podemos claramente perceber as dificuldades que Paulo enfrentou lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, por exemplo, versículo 7 ao 12, o versículo 31, relata muito bem como Paulo enfrentou as dificuldades, como ele passou por todas aquelas situações. A carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, fala também da sede, da fome que ele enfrentou, do frio, por conta das roupas inadequadas, aí a questão da nudez. Quando ele escreve a carta aos Filipenses, o capítulo 4, do 10 ao 13, ele inclusive faz uma afirmação muito bem direcionada, antes de chegar no versículo que nós lemos, dizendo que ele já estava experimentado em todas as coisas. E eu voltarei para finalizar nossa reflexão ao capítulo 4 de Filipenses. Mas eu quero continuar aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 11, porque Paulo apresenta outras situações que ele enfrentou. E veja aí, o versículo de número 27, que acabei de ler, todo esse cansaço, toda essa luta. E o versículo 28, ele diz: além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Era a preocupação que Paulo tinha como pastor, como missionário que ele foi, mas um missionário muito pastor, que se preocupava com a situação em que as igrejas estavam enfrentando naqueles dias. Esses dias de pandemia, difícil tem sido o acompanhamento pastoral pelo distanciamento. Às vezes, o pastor vai ficando sem saber direito o que fazer, além de orar pela igreja, de estar disponível e de ouvir um irmão ou outro, há uma certa preocupação, como lidar com essa situação, como lidar com esse afastamento social que estamos vivenciando nesses dias. Não tem sido das tarefas mais fáceis para ninguém, mas os pastores, de modo geral, e me incluo entre esses, vão ficando um pouco preocupados com a responsabilidade que tem de orientar a igreja. Nós vamos criando alternativas, imaginando que por meio das redes sociais as mensagens estão sendo ouvidas, criando espaço para que os irmãos participem da escola bíblica online, dos encontros que vão sendo realizados aí com os jovens, com as mulheres, com os homens, crianças e adolescentes, mas tudo muito diferente, tudo muito estranho para quem esteve os últimos anos tão participante de forma presencial, desfrutando da companhia um do outro. Criamos alternativas como igreja, organizamos aí a partir do Ministério de Educação Religiosa, a partir dos professores de escola bíblica, dos líderes de ministérios, uma tentativa de promover essa aproximação online, mas é tudo assim muito devagar, muito lento, porque tínhamos a prática de estarmos juntos, desfrutarmos dessa companhia presencial. Mas essa preocupação de Paulo é também uma preocupação nossa nesses dias. Mas o versículo de número 29, ele diz assim:
Quem se enfraquece, que também eu não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não fique indignado. E o versículo 30, se é preciso orgulhar-me, hei de me orgulhar nas minhas fraquezas. Paulo fala das dificuldades que enfrentou, não para querer impressionar ninguém, mas ele o fez na tentativa de, além de defender o apostolado, o ministério que ele desenvolvia, ele fez para dizer assim que ele era um ser humano falível, que poderia passar pelas dificuldades mais indesejáveis, inclusive sofrendo naufrágios, perigo de morte, falta de alimento, uma roupa inadequada. Ele chega até escrevendo, pedindo que um dos seus cooperadores, quando fosse visitá-lo, levasse a sua capa que ele havia deixado em Troade, porque, na verdade, ele era um ser humano que estava a serviço de Cristo, mas que teve que enfrentar as mesmas dificuldades. Nós também, nesses dias de pandemia, não somos super-homens e nem super-mulheres. Somos seres falíveis, que além de se preocupar com as dificuldades que alguns vão enfrentando em termos de saúde, nós também ficamos preocupados, inclusive, com a possibilidade de adquirirmos ou de contrairmos o coronavírus. Não é sabedoria usar um texto bíblico isolado para dizer assim, quem é de Cristo não vai ter coronavírus nunca. Eu espero não ter esse contato com o corona, mas não asseguro a ninguém que não passarei por essa experiência, porque a exemplo de Paulo, eu também sou um ser humano normal, e a exemplo de Paulo, eu também posso padecer alguma necessidade, e assim nós como cristãos devemos estar atentos e cuidando de nós mesmos, pedindo ao Senhor que nos livre dessas coisas. Paulo passou por todas essas dificuldades, mesmo sendo um homem temente ao Senhor. E o versículo 32 nos fala que Paulo em Damasco, aquela situação que ele enfrentou ali com o governador da cidade, as autoridades ali, o rei Artenas, algumas pessoas disseram para Paulo que ele seria morto. E ele então assumiu uma postura de defender a própria vida. O versículo de número 33 fica muito claro que, sabendo da armadilha, Paulo foi levado pelos irmãos e desceu por um cesto, por uma janela que havia ali onde ele estava. No versículo 33 de 2 Coríntios, capítulo 11, Paulo disse, mas desceram-me muralha abaixo, num cesto, através de uma janela. Assim escapei das mãos deles. Paulo, diante da iminência da morte, por uma perseguição ferrenha que lhe foi apresentada, escapou através de um cesto, por uma janela, onde os irmãos assim o colocaram. Essa fuga de Paulo também está descrita em Atos, capítulo 9, do 23 ao 35, o momento em que os judeus queriam pôr fim na vida de Paulo, porque ele estava falando de Jesus Cristo. Eles não aceitaram a mensagem da salvação e queriam matá-lo. E Paulo, então, teve essa oportunidade de escapar através de um cesto. E esta fuga também fica relatada no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Paulo fugiu da morte naquele momento, porque ele gostaria de continuar testemunhando da graça de Jesus. Nós estamos evitando as reuniões presenciais, porque até o presente momento não estamos tão seguros quando pensamos em reuniões. Já visto o número de pessoas que têm perdido a vida em virtude das contaminações advindas desta pandemia. Muitas pessoas, muitos desses que tombaram diante dessa pandemia,
foram membros de igrejas. Muitos desses foram pastores, e nem sabemos precisar ao certo quantos. Mas nesses últimos meses, aqui no Brasil, acompanhei a notícia de mortes de pelo menos 8 pastores. Deles, alguns conhecidos meus, colegas de ministério, que foram acometidos pela Covid-19 e chegaram ao óbito. Vários membros de igreja também tiveram a mesma experiência. Nesses dias de reaberturas, já fiquei sabendo de uma igreja batista, não tão distante de nós, em que afastou, durante essas últimas semanas, o Ministério de Louvor. Porque um dos componentes do Ministério de Louvor, já agora, depois dessa reabertura esse mês, um dos componentes do Ministério de Louvor testou positivo para o Covid e tiveram então que suspender o Ministério de Louvor em virtude daquela situação. Nós precisamos estar atentos, não apavorados. Precisamos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e sermos prudentes nos relacionamentos que vamos desenvolvendo. Nestas últimas semanas, percebi muitas fotos de irmãos empolgados em cultos, desrespeitando totalmente as orientações do distanciamento que está proposta pelas autoridades de saúde do nosso país. Pastores e ovelhas tirando fotos, promovendo aglomerações, como se o vírus já não mais existisse. Meus irmãos, minhas irmãs, sejamos prudentes, porque o vírus ainda está circulando e muita gente ainda tem perdido a vida e outros ficado com várias sequelas em virtude da Covid-19 que tem matado tanta gente. Dizer, como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece, colocando o texto dentro do seu próprio contexto. É mais sensato dizer que poderemos passar por qualquer dificuldade e poderemos vencer cada uma delas, porque é o Senhor que nos fortalece. A carta aos Filipenses é uma carta muito rica acerca disso. O versículo 21 do capítulo 1, Paulo disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo não tinha a menor dificuldade de lidar com a iminência da morte. E ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu tenho pensado nesses dias que eu já estou no lucro. Esse tempo todo, depois de ouvir tantas histórias de morte, de tantas pessoas que foram infectadas, eu já estou no lucro, porque o Senhor tem preservado a minha vida. Mas eu quero reafirmar, diante dos irmãos e irmãs, e diante de quem nos ouve neste momento, que eu tenho o mesmo sentimento de Paulo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque quando a morte chegar, a minha esperança é de desfrutar da glória eterna juntamente com o nosso Senhor. Mas Filipenses capítulo 4, versículo 13, não nos dá uma autoridade para nos colocarmos como se fôssemos pessoas imunes às dificuldades dessa vida. Muito pelo contrário. O que Paulo está dizendo com este versículo é que ele poderia passar por qualquer situação. E se formos honestos como Paulo foi, podemos dizer que nós também poderemos enfrentar qualquer situação. O primeiro cântico do nosso momento de louvor nessa noite diz claramente que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso ter saúde ou não ter saúde. Eu posso ter em abundância ou ter necessidade. Posso ter fartura, minha geladeira cheia, meu armário transbordando. Ou eu posso não ter nada disso. É o Senhor que me fortalece para enfrentar qualquer situação. É isso que o versículo 13 nos ensina. Quando eu li o texto de 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22, eu fiz porque tem uma relação direta
em termos de contexto, com Filipenses capítulo 4. O texto se relaciona diretamente com a narrativa que Paulo faz aqui. O bloco de Filipenses que separei é do 10 ao 13. E o versículo 10 ele diz: alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidades, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância. E em todas as coisas, tanto em fartura como na fome, tanto tendo muito ou enfrentando escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como parte da missão que desenvolvemos como igreja, queremos promover o consolo daqueles que estão aflitos e, ao mesmo tempo, apresentar uma esperança que perpassa por qualquer situação que tenhamos que enfrentar. Queremos transmitir a palavra para que as pessoas tenham o mesmo entendimento que o apóstolo Paulo teve. As circunstâncias adversas não são para nos afastar de Deus, porque é Ele que nos fortalece para enfrentá-las. Conforme cantamos no início deste culto, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continuará sendo Deus. Nós adoramos a Deus não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele faz, somos agradecidos, mas Ele não tem obrigação de fazer nada, porque alguém usou um texto isolado para exigir ou para determinar algo de Deus. Nós não determinamos e não exigimos nada do Senhor, porque Ele é que tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Eu não exijo e não determino nada de Deus, porque é Ele que manda em mim, é Ele que é meu Senhor. Sou eu que dependo dEle. Mas como disse o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Cristo que me fortalece. É Cristo que me encoraja para enfrentar qualquer adversidade que possa me alcançar. E nós precisamos testemunhar da graça salvadora que há em Jesus para que outros cheguem a esse entendimento. Quem crê em Cristo tem esperança. Quem crê em Cristo aguarda a vida eterna. Quem crê em Cristo, até a morte é lucro. Filipenses 1, 21, repito, o apóstolo Paulo disse, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo e as pessoas precisam crer nesta verdade. Fazer missões é assumir um compromisso com o testemunho desse evangelho salvador e transformador. Pela vida que há em Jesus, eu coopero. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos para desanimar, A minha esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos para desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor.
minha voz em louvor e A minha cantar. esperança está no Senhor. De dia e noite, em qualquer lugar. A minha esperança está no Senhor. Em qualquer caminho por onde eu passar. A minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. A minha esperança está no Senhor. Se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham tremor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha Esperança está no Senhor. no Senhor. Está no Senhor. Estamos chegando ao término de mais um culto, essa expressão coletiva e virtual, onde podemos estar juntos, reunidos, no nome de Jesus, apesar de estarmos em nossos lares. Queremos mais uma vez agradecer a companhia, a acolhida de cada um e cada uma. Deus continue abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Que o Senhor nos dê uma semana na sua presença, para a glória e louvor do seu nome. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de iniciar mais uma semana. Queremos viver esta semana na tua presença, contando as bênçãos recebidas do Senhor. Contando, ó Deus, cada dia na tua presença, porque, ó Deus, o melhor lugar que podemos estar é na tua presença. Pedimos, Senhor, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continue envolvendo as nossas vidas e a de todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Um abração saudoso. Continuemos na presença do Senhor. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez.
recebidas da divina